Glória a Deus, você está nisso. Ao capítulo de número 2, 1 João, versículo. Nós vamos ler o versículo de número 1. Meus filhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, tenha que convocar para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve dar concluir a todo. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio estiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro dele e em vós, porque não passou das trevas, e já a verdadeira luz alumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está nas trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevam, porque pelo meu nome os são perdoados os seus pecados. Pais, escrevam, porque conheceste daquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevam, porque venceste do maligno. Eu não escrevi, filhos, porque venceste do Pai. Eu não escrevi, pais, porque já conheceste daquele que é desde o princípio. Eu já vos escrevi, mancebos, porque sois vós, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste do maligno. Não odeis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a saúde da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhos, e na última hora, como vistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele, fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Às vezes pode surgir essa curiosidade, o que será uma epístola universal? Era que ela era escrita não apenas para uma pessoa ou para uma igreja em particular, mas ela foi escrita e inclusive ela circulava nas igrejas do mundo antigo. Esta carta de 1º, 2º e 3º João, ela circulava entre a igreja. Ela passava temporadas em igrejas na Ásia Menor, alimentando o povo, sendo usada para o doutrinamento, o ensinamento da palavra de Deus, o alimento, louvado seja Deus, para a igreja, e por isso ela é uma das epístolas universais, louvado seja o nome do Senhor, e por isso este
9. Então, no primeiro versículo, o versículo de número 1, nós já começamos a ver, amados, algo muito maravilhoso. Até porque esta epístola de João, o seu contexto, basicamente, é um contexto de combate. A segunda epístola, ou melhor, o segundo capítulo da primeira epístola de João, ela tem um contexto de combate. Combater o que, pastor? Combater propriamente as heresias, heresias, falsos ensinamentos, falsas pregações, falsos profetas, falsos sacerdotes, né? Falsos crentes que se levantavam no mundo antigo, aleluia, para enganar e levar o povo ao erro através do mau ensinamento. E um desses grupos que trouxe muito prejuízo para a obra de Deus e muito trabalho para João, como para Pedro e também para Paulo, louvado seja Deus, foi os gnósticos. O gnosticismo com a sua doutrina. Eles negavam que Deus pudesse vir e se materializar em carne. Então eles negavam totalmente, negavam a encarnação de Cristo, porque era impossível, segundo eles, que Deus viesse até nós e se fizesse se também carne entre nós. E foi o próprio João, para combater exatamente o gnosticismo, no capítulo de número 1 do Evangelho de João, ele começa dizendo assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Cristo é exatamente a manifestação deste Verbo vivo, aleluia, que se encarnou na carne humana, aleluia, colocando e combatendo, aleluia, esta doutrina do gnosticismo. Tem outra linha dos gnósticos, querido, que eles também, louvado seja o nome santo do Senhor, logo diziam e falavam sobre o pecado, né? O pecado da carne. Eles diziam que a carne ou a matéria não servia para mais nada. Em matéria de pecados da carne, era relativo. Cada um tinha a sua opinião e nada que era feito na matéria, na carne, tinha algum tipo de valor para Deus. E por isso, para os gnósticos, quanto mais pecado, quanto mais ele se entregava para o pecado, seja prostituição, fornicação, adultério, vícios, drogas, feitiçarias e tantas outras coisas, bebedices, idolatria, quanto mais eles se entregavam, mais eles se aproximavam de Deus. Olha que pensamento falho. Se o homem quisesse estar bem com Deus espiritualmente, era simplesmente ele entregar a sua carne ao pecado. Era simplesmente ele fazer aquilo que o pecado, que a sua carne desejava. Porque a Bíblia está escrita, usando inclusive a Bíblia, que aonde abundou o pecado, aconteceu o que com a graça? Superabundou a carne, superabundou a graça de Deus. Aí você vê a incoerência, irmão, a incoerência desse ensinamento. Se eu quero morrer, se eu quero chegar mais próximo de Deus, se eu quero que a graça de Deus seja mais abundante na minha vida, a solução é simplesmente eu me entregar. E aonde? Ao pecado. E aonde a Bíblia diz que se nós morremos para o pecado, como é que nós tornaremos a viver cometendo os mesmos pecados? Uma vez mortos para o pecado, logo não somos mais dominados pelo prazer da nossa carne, pelos pecados que estão de perto, se aproximam de nós. Querido, então, quanto mais pecado, o que acontece, irmão? O caminho é reverso. Quanto mais eu peco, mais eu me afasto de Deus. Mais o homem se distancia de Deus. Mais longe da graça de Deus eu estarei. Quanto mais pecado.
mais longe de Deus estou. Porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Vamos ver uma lista das coisas que não nos separam de Deus? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 35. Tem uma lista aí, ó, das coisas que não nos separam de Deus. Vamos ver se o pecado está incluído dentro dessa lista de coisas que não nos afastam de Deus ou do amor de Deus. Versículo 35 do capítulo 8 de Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. A angústia? Não. A perseguição? Não. A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Não. Só nesse ponto, só nesse capítulo, no versículo 35, uma sequência de coisas aí que, se sofrermos passados, nada disso nos afasta do amor de Deus. Como está escrito: por amor de ti, fomos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, aí vem mais uma lista. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar, aleluia, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, nessa lista que nós acabamos de passar para os meus irmãos, você percebe que não existe a palavra de pecado. Nem o pecado pode nos separar ou nos afastar. Não está na lista. A única coisa, irmãos, que nos separa de Deus é o pecado. Porque nós estamos falando de um Deus santo, de um Deus perfeito. E a própria palavra de Deus diz que a luz não tem comunhão com as trevas. O próprio Deus não tem acordo com Baal. Então, a santidade de Deus não se mistura com a pecaminosidade da humanidade. Agora escute isso. Vamos para o capítulo de número 1. Versículo de número 1, dizendo, versículo de número 1, versículo de número 2, se você olhar para a Bíblia, logo você vai perceber João, aleluia, chama os cristãos de filhinhos, mostrando exatamente uma ternura, né? Um amor paternal pelos membros, irmãos, daquela igreja. Filhinhos, olha isso. Filhinhos, não. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não, olha aí, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos o quê? Um advogado. Com um advogado para com o Pai. Aí ele diz o nome desse advogado: Jesus Cristo, o justo. Louvado seja Deus. Então, logo aqui, querido, ele já combate essas heresias dos gnósticos com algo muito favorável. Ele diz, querido, que reconhece que o pecado ainda é uma realidade. Quando é que o pecado vai sair? Essa pergunta é para fazer você ponderar. Quando é que o pecado vai sair de dentro de nós? Sabe quando? É quando nós não estivermos mais nessa matéria. Quando nós não estivermos mais nesta carne, o pecado não terá mais nenhuma presença na nossa vida. Por quê, pastor? Porque a obra de Cristo na nossa vida é algo muito maravilhoso, que ela começou com a justificação. Repita comigo: a obra de Cristo na minha e na sua vida foi justificação. Queridos, e sabe o que foi que a justificação fez, aleluia, para a minha vida e para a tua vida? Ela nos livrou da condenação do pecado. Anota aí, porque isso aqui é forte. A justificação nos livrou da condenação do pecado.
Aí a obra de Cristo continuou a operando na minha e na tua vida. Agora, depois da justificação, com a santificação. E a santificação na minha e na tua vida nos livrou do poder do pecado. O pecado que agora não nos condena, que foi perdoado na cruz do Calvário, ele agora não tem domínio sobre a minha vida, porque nós entendemos aquilo que Deus falou para Caim no capítulo 4 de Gênesis. Quando ele diz, o pecado jaz à porta, mas está em ti dominado. Hoje, não é o pecado que nos domina, irmão. Somos nós que dominamos, aleluia, os nossos pecados, aleluia. O domínio está sobre a nossa mão. E o que faz isso na minha e na tua vida? A santificação. E nesses dois pontos, tanto na justificação como na santificação, o pecado ele está vivo. Nós ainda somos tentados, nós ainda somos bombardeados pelos desejos, pelos pensamentos. Mas só que a obra de Cristo continuou, ela tem 3 fases. E a terceira fase da obra de Cristo na minha e na tua vida é a glorificação. Oh, glória a Deus. E ainda ele fala sobre. Ele entende que o pecado é uma realidade na vida do ser humano, mas também aponta que para a vida do cristão o pecado não é normal. Por favor, repita comigo. Para a vida daqueles que nasceram de novo, para a vida do cristão, o pecado não é normal. Esse negócio de crente, irmão, viver, isso não é normal para aqueles que nasceram de novo, querido. Pecado na vida do crente, amados, não pode ser corriqueiro. Não pode ser pecados acostumados, queridos. Um cristão de verdade não vive na prática do pecado. Mesmo sendo tentado, mesmo sendo perseguido pelo mesmo. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso. É um acidente de percurso. É na caminhada. Tropeçou, pequei, errei, falhei. E quando isso acontece, o que é que tem que acontecer com o crente? Se desesperar? Largar tudo e dizer não tem mais jeito para mim? Dizer que não consegue? Não. Ele aponta exatamente para a solução. Mas se pecar, o pecado é uma realidade. Mas, e não é normal o crente viver pecando. Mas se pecar, lembre, vocês têm um advogado no céu. Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso advogado. E a Bíblia chama ele de quê? Chama ele de Jesus, o justo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos no versículo de número 2 que ele proporciona exatamente para nós. Ele proporciona para nós, por conta dos nossos pecados, aleluia, desejos, ele proporciona para nós perdão, remissão. No versículo número 2, ele diz: ele é a propiciação. E o que é a propiciação? Ele satisfez, ele deixou Deus satisfeito com o sacrifício que ele apresentou para o perdão do meu pecado. Mas só que não é só do meu pecado. O versículo continua dizendo: mas também pelos do mundo inteiro. Ele satisfez Deus através do seu sacrifício e perdoou o pecado do mundo inteiro. E tem outra coisa aqui para acrescentar. Não é apenas dos que estão vivos aqui, não. São aqueles que ainda vão nascer. São aqueles que ainda virão a esta terra. São assim, Jesus não voltar, ainda as próximas gerações. O sacrifício de Jesus continua alcançando, louvado seja Deus, e satisfazendo Deus acerca do pecado de toda a humanidade. Por isso que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Versículo de número 3. E nisto sabemos que conhecemos a Deus. Olha essa afirmativa.
Por isso sabemos que servimos a Deus. Talvez você queira se perguntar, será que eu sirvo a Deus verdadeiramente? João ele vai usar aqui esse jogo de palavras exatamente para responder isso. Por isso, sabemos que servimos ou conhecemos a Deus. Através de quê? Se guardarmos os seus mandamentos. Você conhece a Deus verdadeiramente? Se sim, é porque verdadeiramente você guarda os mandamentos. E essa palavra guardar aponta exatamente, irmão, para aquilo que Davi falou no Salmo 119 e o versículo de número 11, quando ele diz assim: escondi, em outras versões ele diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para quê? Não é para pecar, não, é para não pecar contra ti. Nisso nós sabemos que conhecemos a Deus, se guardamos verdadeiramente a palavra de Deus no nosso coração. Versículo de número 4: aquele que diz, eu conheço a Deus, sou crente, ó, faz é dele. Tenho 5 anos, tenho 10 anos, tenho 20 anos, tenho 30 anos de crente, rapaz. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz aqui, ó, é mentiroso, e nele não há o quê? Verdade. Então eu fico olhando aqui, sobre essas afirmativas de pessoas. Eu disse, rapaz, eu já conheço a palavra, eu já tenho conhecimento aí das doutrinas, eu conheço sobre as matérias da teologia, e é por isso que, particularmente eu não sou levado, eu não sou iludido, porque alguém olha para a Bíblia e traz significado do grego, do hebraico, faz a transliteração para o latim, cita a Bíblia decorada inteira. Isso não ilude, isso não chama, é bonito, mas uma pessoa não chama a atenção, a minha atenção dele por isso. O que faz eu glorificar a Deus na vida de uma pessoa não é o conhecimento que ela tem, mas a vida que ela tem diante de Deus. Por que existe muitas pessoas enganadas e sendo enganadas, irmão, dentro das próprias igrejas? Porque olham para esse grupo de pessoas que se julgam profetas, que se julgam conhecedores e sábios, e simplesmente veem eles como homens e mulheres de Deus, a ponto de ficarem cegos e não verem exatamente os enganos, as heresias. Ah, pastor, porque fala bonito e se engana. Não é porque conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e se engana. Não é porque é formado, tem um diploma na parede e se engana. Queridos, vigiemos, pois. Vigiemos e não deixamos nos iludir com o talento do falar de alguém. Não deixamos nos iludir, irmãos, pelos dons que alguém tem. O que tem que gritar mais alto na minha vida, aos teus olhos, quando você olha para mim, não é porque eu prego 1 hora na doutrina, não é porque eu trago aqui alguns ensinamentos que lhe deixa alegre em ouvir, mas é por você olhar para mim e poder verdadeiramente ver que eu sou homem de Deus, e se verdadeiramente eu vivo aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou ensinando. É isso, irmão. É isso que tem que fazer você louvar a Deus ou agradecer a Deus na minha vida pela minha obediência. Aqui, pastor, pela minha obediência à palavra de Deus, pela vida que eu tenho, aleluia, na presença de Deus. Então, no versículo 4, aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está o que é a verdade. Aí o versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está onde? Está nele, verdadeiramente aperfeiçoado.
Nisto conhecemos que estamos nele. Uma coisa é nós agora olhar para os outros e dizer que está ali mesmo, não. Se olhar para o irmão, olhar para a irmã e dizer que está ali. Aí temos a facilidade de, inclusive, conhecê-los pelo fruto. Querido, mas quando vai falar ao nosso respeito, qual é a sua visão acerca de você mesmo? Qual é a sua visão acerca de mim mesmo? A minha visão acerca de mim mesmo, irmão. Eu estou respondendo por mim. Eu olho para dentro de mim e fazendo o autoexame. E além de fazer o autoexame, ainda pedindo a Deus, e até daquilo que eu julgo que não é pecado, eu quero que o Senhor me convença. E quando eu olho para mim mesmo fazendo esta introspecção, eu percebo que a cada dia eu preciso melhorar, gente de Deus. Eu entendo que eu preciso continuar melhorando. Eu entendo que eu preciso continuar louvando seja Deus, aleluia, me santificando mais, me preparando mais, descendo mais, que eu preciso mais, aleluia, da misericórdia de Deus na minha vida. E quando eu faço isso, é o que no versículo 5 está dizendo, amados: qualquer que guarda a palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Aí ele trazendo para si, e nisto conhecemos que estamos nele. Nisto conhecemos que estamos nele. Se eu estou em obediência, se eu estou bem com Deus, eu preciso ter essa visão sobre mim. Não uma visão mentirosa, não uma visão, aleluia, turmada, porque nós conseguimos ver falhas em todo mundo, mas não percebemos as mesmas falhas que estamos vendo nos outros. Não conseguimos perceber que nós também temos essas falhas e que nós não podemos ser hipócritas a ponto de fazer como publicano. Obrigado, Senhor, por não ser igual a esses míseros pecadores. Obrigado, Senhor, por não ser semelhante a eles aí, porque eu dou dízimo, porque eu jejuo, porque eu estou na igreja, isso e aquilo, outro, tal. Não! Mas trazer para nós a oração do publicano que dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, aleluia, glória a Deus. Querido, e na fila dos necessitados da misericórdia de Deus, pode ter certeza, eu estou lá no meio, irmão. Estou nessa fila, irmão. Na fila dos necessitados de Deus, da misericórdia de Deus, pode procurar o pastor Galdenho lá, que eu estou lá, Senhor, eu estou aqui precisando de ti. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, Senhor. E eu disse, sério, nesta noite, no versículo de número 6, quando ele diz: aquele que diz que está nele, também deve andar com ele. Perceba aqui uma coisa: o padrão para imitar não começa no nosso plano terreno. O padrão para nós imitar é o padrão que Jesus, irmão, ficou aqui nessa terra. Aí a gente aprende muitas vezes. Tem os pastores, que hoje em dia a moda não é mais nem ser chamado pastor, é apóstolo. Ué. Aí o homem usa barba, aí os obreiros dele tudo usa barba. Não, gente, uma vez eu brinquei aqui, rapaz, todo mundo de barba, viu? Vou deixar a minha barba crescer. E o pior é isso: começa a imitar até os trejeitos, irmão. Você olha bem direitinho, começa a andar até do mesmo jeito. É o mesmo corte de cabelo. Nosso padrão para imitar não começa na terra, começa a andar com medo. E se aquele, louvado seja o nome santo do Senhor, como diz Paulo, trazendo para si, olha, que não é todo mundo que pode trazer essa responsabilidade para si. Paulo simplesmente, louvado seja Deus, irmão, estava trazendo para ele perda para os seus ombros e responsabilidade dobrada, louvado seja Deus, para o seu ministério. Quando ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, aleluia.